Adonias era um príncipe de Israel, filho do rei Davi com Agite, e carregava em si uma ambição perigosa que mudaria para sempre o destino de uma nação inteira. Enquanto seu pai Davi envelhecia em Jerusalém, fraco e coberto de mantas para se aquecer, Adonias observava o trono vazio e começou a tecer seus planos sombrios de poder. Ele era extremamente belo, segundo as Escrituras, e seu pai jamais o havia contrariado em nada durante toda a sua vida, criando nele um senso de superioridade que logo se transformaria em sua própria ruína. Adonias começou a se exaltar dizendo que seria rei, preparando carros, cavaleiros e 50 homens que corriam adiante dele pelas ruas de Jerusalém, proclamando sua suposta realeza antes mesmo de seu pai falecer. Ele conspirou com Joabe, o poderoso comandante do exército de Davi, e com Abiatar, o sacerdote, formando uma aliança estratégica que parecia invencível. Adonias organizou então um grande banquete na pedra de Zoelete, que ficava próxima à fonte de Rogel, e convidou todos os seus irmãos, os filhos do rei, e todos os homens de Judá que serviam ao rei. Mas havia um detalhe crucial em sua estratégia. Ele deliberadamente não convidou o profeta Natã, nem Benaia, nem os valentes de Davi, e principalmente não convidou Salomão, seu meio-irmão. Essa exclusão não foi acidental, pois Adonias sabia perfeitamente que Davi havia prometido a Batseba que Salomão seria o próximo rei de Israel. O banquete transformou-se numa celebração prematura, com sacrifícios de bois, animais cevados e ovelhas em abundância, enquanto Adonias se proclamava rei sem a aprovação de seu pai. Mas o que Adonias não imaginava era que sua tentativa de usurpação do trono estava prestes a desencadear uma série de eventos que provariam ser devastadores. O profeta Natã, ao saber do que estava acontecendo, correu imediatamente até Batseba e arquitetou um plano para alertar o rei Davi sobre a traição de seu próprio filho. Batseba entrou na presença do rei idoso e frágil, curvou-se diante dele e relatou tudo o que Adonias estava fazendo naquele exato momento, lembrando-lhe do juramento que ele havia feito de que Salomão reinaria após ele e se assentaria em seu trono. O rei Davi, mesmo em seu leito de enfermidade, demonstrou a força de um líder que não permitiria que a rebelião prosperasse dentro de sua própria casa. Ele imediatamente chamou o sacerdote Zadok, o profeta Natã e Benaia, ordenando que fizessem Salomão montar em sua própria mula e o levassem até Giom para ser ungido rei sobre Israel. A unção aconteceu com grande celebração, e quando tocaram a trombeta, todo o povo gritou: "Viva o rei Salomão!" O som da celebração era tão intenso que a própria terra parecia se fender com o barulho da alegria popular. Enquanto isso, Adonias e todos os seus convidados estavam terminando o banquete quando ouviram aquele som ensurdecedor vindo da cidade. Joabe, ao ouvir o som da trombeta, perguntou qual era o significado daquela algazarra na cidade. E naquele momento crítico, chegou Jonatas, filho do sacerdote Abiatar, trazendo a notícia devastadora que mudaria tudo. Ele revelou que o rei Davi havia feito Salomão rei, que os servos do rei estavam celebrando e que o próprio Davi havia se inclinado em sua cama, proclamando bênçãos a Deus por permitir que seus olhos vissem quem se assentaria em seu trono. O terror tomou conta de todos os convidados de Adonias. Cada um se levantou apavorado e fugiu, cada qual para seu caminho. Adonias, tomado de pavor mortal, levantou-se e foi agarrar-se às pontas do altar, buscando refúgio sagrado, pois sabia que sua vida estava em perigo por ter tentado usurpar o trono. Salomão, ao saber disso, demonstrou misericórdia inicial, dizendo que se Adonias se mostrasse homem de bem, nenhum de seus cabelos cairia em terra, mas se fosse achado mal nele, morreria. Adonias foi trazido à presença de Salomão, curvou-se diante do novo rei e foi mandado para sua casa. Mas a história não terminou ali, pois mais tarde Adonias cometeu outro erro fatal ao pedir Abissag, a moça que cuidava de Davi, por esposa,
o que foi interpretado como nova tentativa de reivindicar o trono. Salomão então ordenou sua execução através de Benaia, e assim terminou a vida do príncipe, que quis ser rei à força. A história de Adonias nos ensina que a ambição desenfreada e a falta de submissão à vontade divina podem nos levar à destruição completa, e que tentar forçar nosso caminho fora do propósito estabelecido